Imagine que todas as galáxias no universo, com exceção da nossa própria, são ilhas distantes e inatingíveis num vasto oceano cósmico. Até hoje, ainda não sabemos ao certo o que acontece nestes gigantescos sistemas estelares unidos pela gravidade. Infelizmente, o ser humano não está destinado a ir lá, a não ser com a ajuda de um teletransporte fantástico. Mas mesmo isso, convenhamos, é uma ideia duvidosa. Enviar para lá uma sonda ou outro aparelho seria uma viagem insensatamente longa, pois nos separam distâncias verdadeiramente colossais. Felizmente, a ciência não para. E mesmo que não possamos visitar galáxias distantes, podemos estudá-las sem sair da Terra ou da sua órbita, recorrendo a todas as tecnologias disponíveis. Por isso, proponho que embarquemos numa pequena viagem espacial para descobrir como as estrelas se distribuem nos diferentes tipos de galáxias. Neste exato momento, cada uma delas vive o seu ciclo de vida único. Elas colidem, fundem-se umas com as outras, evoluem, morrem e renascem. E cada uma delas é composta por estrelas de idades e classes completamente distintas. Praticamente tudo o que conhecemos do universo, estrelas, planetas, satélites e nebulosas, tudo isso se encontra dentro das galáxias. Para começar, nem sequer sabemos ao certo quantas galáxias existem no universo observável. Antigamente, os cientistas supunham que seriam cerca de 100 bilhões. Depois, após novos cálculos, esse número saltou para 2 trilhões. Atualmente, os especialistas chegaram a um consenso de algumas centenas de bilhões. A verdade é que, ao simplesmente olhar para o céu, sem telescópios especiais, só conseguiremos ver 4 delas: a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo no hemisfério norte, e as nuvens de Magalhães, grande e pequena, no hemisfério sul. E embora nas fotografias vejamos os contornos nítidos das galáxias, na verdade, elas não possuem limites rigorosos. É impossível dizer com certeza onde uma galáxia termina e onde começa o vazio do espaço intergaláctico. Na luz visível, uma galáxia pode ter um tamanho, mas as observações em rádio, que captam o gás interestelar, podem mostrar que o seu raio real é muito maior. Por isso, os cientistas geralmente utilizam o tamanho fotométrico, medindo-o pela isofota. Imagine uma linha que conecta, numa imagem, todos os pontos com a mesma luminosidade. Isso é a isofota. E é do tamanho que depende também a massa medida da galáxia. Mas para entender melhor do que se trata, vamos analisar os principais componentes de que uma galáxia é composta. Abandonando mentalmente a nossa Via Láctea, podemos vê-la de fora e estudar a sua estrutura. Bem no centro, deparamo-nos com o núcleo galáctico, uma região pequena, mas incrivelmente ativa. Frequentemente, ao falar de núcleos, referimos-nos precisamente aos núcleos ativos, onde ocorrem processos que libertam uma quantidade colossal de energia. Pode tratar-se de poderosas ejeções de jatos de gás ou de emissão na banda de rádio. Na maioria das vezes, a causa dessa intensa atividade é um buraco negro supermassivo que, segundo os cálculos dos astrônomos, também está no centro da nossa Via Láctea. Ao redor do núcleo, estende-se o disco galáctico, uma camada relativamente fina, onde se concentra a maioria das estrelas e do gás. É precisamente aqui, nos braços espirais, que a vida ferve. A densidade do gás interestelar aqui é particularmente alta e é onde nascem muitas estrelas jovens. Elas vivem por apenas algumas dezenas ou centenas de milhões de anos e depois explodem como supernovas, deixando para trás nebulosas majestosas. Os núcleos das mais massivas colapsam em buracos negros e os das estrelas menores em estrelas de nêutrons. Por isso, nos braços, há sempre muito material de construção para novos astros. Estes são verdadeiros berçários estelares,
onde umas estrelas dão lugar a outras. Um dos exemplos mais conhecidos de tal berçário é a nebulosa de Órion. Pode vê-la a olho nu numa noite clara, como uma manchinha nebulosa na espada da constelação de Órion. Ao telescópio já é possível distinguir a sua estrutura e estrelas individuais, e nas imagens é claramente visível a nebulosa, iluminada pelas estrelas jovens e brilhantes do aglomerado da Trapézio de Órion. Se não desviar o olhar desta constelação, é possível encontrar a estrela Rigel, um supergigante branco-azul ofuscante. Há muitas estrelas semelhantes nos braços da nossa e de outras galáxias espirais. Rigel, tal como os seus semelhantes, viverá apenas alguns milhões de anos e depois explodirá, enriquecendo o cosmos com novo material para futuras gerações de estrelas. Em tais nuvens de gás e poeira, na maioria das vezes nascem aglomerados estelares abertos. São assim chamados porque as estrelas individuais neles são facilmente distinguíveis. Por exemplo, nas Pleiades e nas Íades, as estrelas podem ser observadas com facilidade até mesmo a olho nu. As estrelas em um aglomerado como este nascem de uma única nuvem molecular e estão ligadas pela gravidade, mas esta ligação é bastante fraca. Com o tempo, ao girar em torno do centro da galáxia, o aglomerado se dissipa sob a ação da gravidade de objetos mais massivos. Os cientistas acreditam que o nosso Sol também nasceu outrora num aglomerado semelhante, que já não existe hoje em dia. O disco da galáxia, como já devem ter percebido, é muito denso em comparação com a sua parte esférica circundante, por exemplo, a coroa ou o halo. Assim, passamos suavemente para o próximo componente, o halo galáctico. É uma estrutura esférica invisível, em grande parte hipotética. Ao estudar o halo, é possível compreender onde termina a influência gravitacional de uma galáxia e começa a de outra. O halo é habitado principalmente por estrelas antigas, anãs vermelhas e anãs castanhas, com os seus sistemas planetários. É interessante notar que, desde o Big Bang, ainda nenhuma anã vermelha conseguiu terminar o seu ciclo de vida. As anãs vermelhas são estrelas pequenas e muito econômicas. Tiveram massa suficiente para iniciar reações termonucleares, mas, devido aos seus tamanhos modestos, não se apressam a consumir o seu combustível. Por vezes, são chamadas, em tom de brincadeira, de gananciosas. Alguns deles brilham dezenas de milhares de vezes mais fraco que o Sol, por isso é impossível vê-los a olho nu. Mas, em compensação, eles são verdadeiros longevos do universo. Segundo os cálculos, eles brilharão por ainda dezenas de trilhões de anos e depois morrerão de uma morte lenta e tranquila, simplesmente se extinguindo gradualmente. Uma anã marrom é essencialmente um objeto órfão, não é bem um planeta, mas também não é uma estrela completa. Esses objetos não tiveram massa suficiente para sustentar reações termonucleares em seus interiores, por isso estão condenados a um longo resfriamento. Daqui a centenas de milhões de anos, eles deixarão de emitir sua fraca luz e se tornarão solitários e frios viajantes no espaço. Alguns astrônomos os consideram estrelas, outros planetas gigantes. Por um lado, tal objeto vive enquanto irradia calor residual. Por outro lado, ele existirá para sempre, a menos que seja engolido por um buraco negro, por exemplo. Na parte esférica da galáxia, existem também os aglomerados globulares, que abrigam de alguns milhares a 1 milhão de estrelas. Estes são alguns dos objetos mais antigos do universo. As estrelas neles são tão antigas que já abandonaram a sequência principal. Quase não há poeira e gás aqui, por isso novas estrelas não se formam. Ao contrário dos aglomerados abertos, a gravidade aqui segura as estrelas com muita força e elas não se dispersam. Só na nossa Via Láctea existem cerca de 200 desses aglomerados.
O próximo componente da galáxia, o anel polar, é bastante raro. Vejam a galáxia NGC 4650A. Ela tem uma estrutura dessas. No caso clássico, são dois discos girando em planos perpendiculares. A razão para a sua formação ainda permanece um mistério para os cientistas. Acredita-se que os anéis polares se formam quando duas galáxias interagem gravitacionalmente uma com a outra. E agora, vamos dar uma olhada no bojo, o componente central, brilhante e elipsoidal de galáxias espirais e lenticulares. É composto principalmente por estrelas antigas, como gigantes vermelhas e anãs que se deslocam em órbitas alongadas. Nas galáxias lenticulares, o bojo é geralmente maior em relação ao diâmetro do que nas espirais. Parece que nos cansamos um pouco e podemos falar sobre a barra. Não aquela em que vocês pensaram, mas a barra galáctica, popularmente conhecida como travessa. Apresenta-se como uma formação densa e alongada de estrelas e gás, servindo como o principal fornecedor desse gás para o centro da galáxia. Agora, conhecendo todos os componentes, podemos passar à classificação das galáxias. Por exemplo, a galáxia elíptica. Elas representam aproximadamente 25% de todas as galáxias brilhantes que conhecemos. Vista de fora, uma galáxia desse tipo assemelha-se a uma esfera gigante e luminosa, com um centro brilhante que se atenua gradualmente em direção às suas bordas. Elas consistem quase inteiramente de estrelas antigas, por isso exibem uma tonalidade amarelada ou avermelhada. Novas estrelas praticamente não se formam nelas, já que a quantidade de gás e poeira é insignificante. O representante mais conhecido é a galáxia supergigante M87, na constelação de Virgem. As galáxias espirais são o tipo mais comum e talvez o mais bonito. Elas constituem mais da metade de todas as galáxias que conhecemos. Uma galáxia assim parece um disco com uma esfera amarelo vivo no centro, ao redor da qual se enrolam em espiral braços azulados, repletos de gigantes jovens, brancas e azuis. Já descrevemos a sua estrutura com bastante detalhes, então seguimos adiante. Diante de vocês estão as galáxias lenticulares, um tipo intermediário entre as espirais e as elípticas. Elas possuem um bojo central brilhante, parecido com uma lente, e um disco, mas os braços estão ausentes ou são muito pouco pronunciados. São formadas, em sua maioria, por estrelas gigantes antigas, por isso sua cor é avermelhada. Elas se diferenciam das elípticas pela presença de um disco e das espirais pela ausência de uma estrutura espiral bem definida. Na maioria delas, quase não há gás, mas em algumas há tanto quanto nas espirais. Por isso, os processos de formação estelar, embora ocorram, são muito lentos. Um bom exemplo é a galáxia do Fuso, na constelação do Dragão. Vale a pena mencionar também as galáxias irregulares. Elas não possuem uma forma definida. Via de regra, são aglomerados caóticos de estrelas, por vezes sem um centro claramente definido. Este é um tipo bastante raro, representando cerca de 5% do total. Muito provavelmente, tal galáxia era outrora espiral ou elíptica, mas sua forma foi distorcida por uma colisão com uma vizinha. Exemplos notáveis são a Grande Nuvem de Magalhães e a Galáxia das Antenas. Como uma classe separada, destacam-se as galáxias irregulares anãs. Elas possuem poucos elementos pesados e muito gás interestelar, o que as torna semelhantes às primeiríssimas galáxias do universo primordial. Por isso, seu estudo é muito importante para a compreensão da evolução. Elas contêm muitas estrelas jovens e quentes, mas são muito poeirentas e essa poeira bloqueia grande parte da luz. Um exemplo pode ser a Pequena Nuvem de Magalhães. Já aquelas galáxias que não se encaixam em nenhum dos tipos mencionados são chamadas de peculiares.
Suas características podem ser as mais diversas: estrutura distorcida devido à interação com uma vizinha, faixas de poeira, ejeções de matéria. Exemplos clássicos são as galáxias M77 e NGC 5128. Parece que por hoje já viajamos o suficiente e estudamos a estrutura e os tipos de galáxias com a sua espantosa diversidade de estrelas. É hora de regressar à nossa morada. Embora, na verdade, tenhamos apenas desvendado uma pequena parte do mistério dessas incríveis ilhas estelares. No universo, existe ainda uma vasta quantidade de objetos e fenômenos únicos sobre os quais se pode falar infinitamente. Todo o conhecimento humano sobre os ciclos de vida das estrelas é obtido principalmente a partir de observações e cálculos teóricos. Tais fenômenos pouco estudados fornecem terreno fértil para o trabalho contínuo de milhares de investigadores. Graças ao seu trabalho contínuo, esse conhecimento está constantemente a ser acumulado, complementado e modificado, tornando-se cada vez mais preciso e abrangente. Ao falarmos do tamanho do universo, devemos distinguir dois conceitos. O primeiro é o tamanho da parte visível do universo, ou, como dizem os cientistas, o tamanho do nosso horizonte cosmológico. O nome fala por si. Esta é uma analogia direta com o horizonte na Terra, uma fronteira imaginária para além da qual nada vemos. Mas isso não significa que não haja nada lá. Não vemos o que está para além do horizonte porque a luz de lá ainda não teve tempo de nos alcançar. Os fotões não tiveram tempo suficiente para percorrer essa distância colossal. A particularidade de observar o cosmos é que, ao olharmos para objetos distantes, vemos o seu passado. A luz deles viajou pelo universo durante milhões e milhares de milhões de anos. O sinal mais antigo que podemos detetar é a famosa radiação cósmica de fundo. Ela surgiu numa época em que ainda não havia estrelas nem galáxias. Naquela época distante, o universo era 1 bilhão de vezes mais denso e os fótons 1000 vezes mais quentes. Enquanto esses fótons viajavam até nós, o universo se expandia. Ao estudar essa radiação, podemos aprender sobre as particularidades de sua expansão, composição e estrutura. A região mais distante que conseguimos ver é a chamada superfície de último espalhamento. É de lá que vêm os fótons da radiação cósmica de fundo. Além dessa superfície está o que, por enquanto, é inacessível aos nossos instrumentos. Não podemos olhar para lá porque naquela época o universo era opaco à luz. E é a luz que nos permite ver objetos distantes. Mas apesar disso, os pesquisadores podem inferir sobre o espaço além dessa fronteira, observando sua influência gravitacional em objetos visíveis. Mais ainda, segundo os dados mais recentes, as galáxias estão se afastando umas das outras com aceleração. E quanto mais distante uma galáxia, mais rápido ela se afasta de nós. Isso significa que, em algum momento, sua velocidade de afastamento excederá a velocidade da luz e deixaremos de vê-la. Este objeto irá além do nosso horizonte como um navio no oceano, mas não desaparecerá. Isso significa que, para além do universo observável, provavelmente existe ainda um vasto espaço oculto de nós. Por décadas, astrônomos debateram a forma geométrica do cosmos. O nosso universo é plano? Isso significa que linhas paralelas permanecerão paralelas para sempre. Ou é fechado, onde as linhas paralelas eventualmente se cruzarão, ou aberto, onde elas se afastarão. Observações, especialmente da radiação cósmica de fundo, estabeleceram firmemente que vivemos em um universo plano. Sim, plano, mas apenas relativamente, pois na realidade o espaço é, de fato, ligeiramente curvado. O raio dessa curvatura é no mínimo 10 vezes maior que o tamanho da parte visível do universo. Imagine uma formiga na superfície de um balão de ar enorme.
A parte da superfície que ela vê parece-lhe absolutamente plana, porque é muito menor do que o raio do balão inteiro. Assim é com o nosso universo. Vemos apenas uma pequena porção do universo, e isso significa que, além do horizonte, tudo, em média, parece ser igual ao que temos aqui. As mesmas estrelas e galáxias, a mesma radiação cósmica de fundo, mas numa configuração diferente. Imagine um universo onde você pudesse direcionar uma nave espacial em uma única direção e, eventualmente, retornar ao ponto de partida. Se o nosso universo tivesse a forma de um donut, tal voo seria possível. O exemplo do donut aqui não é por acaso. Mapas da radiação cósmica de fundo, feitos por telescópios, revelaram uma intrigante ausência de flutuações nas maiores escalas. Isso pode significar que o universo não é infinito, mas sim fechado em si mesmo em todas as 3 dimensões, como um donut tridimensional gigante. Parece que no fundo cósmico faltam sinais que deveriam estar lá, caso o universo fosse realmente infinito. Simulações computacionais mostram que o modelo de um universo finito em forma de donut corresponde muito melhor aos dados observados. Um universo assim deve ter um limite, e todo esse espaço imenso pode ser apenas 3 ou 4 vezes maior do que a parte que podemos observar. Acontece que o universo pode ser fechado e ainda assim permanecer plano, como se você enrolasse uma folha de papel num tubo. A ideia de um universo finito pode parecer assustadora, mas você não sentirá essas fronteiras e não sofrerá de claustrofobia. Você simplesmente vive num espaço sem limites, embora ele tenha um volume finito. Você conseguiria percorrer um universo assim e voltar ao ponto de partida? Teoricamente, sim. A luz pode viajar por todo o universo finito, mas para isso seriam necessários bilhões de anos. É interessante imaginar como o nosso universo, em forma de rosquinha, parece visto de fora, talvez deitado ao lado de outros. Olhe para o céu noturno. Se você tiver a sorte de estar longe das luzes da cidade, verá incontáveis estrelas cintilantes. Sabemos que são bolas massivas de gás quente, mas elas parecem tão serenas. No entanto, a milhões de anos-luz daqui, nem tudo é tão tranquilo. Uma percentagem considerável de estrelas no céu noturno aguarda ou já vivenciou uma colisão cósmica. Embora do nosso ponto de vista as estrelas pareçam imóveis, na realidade elas viajam pelo espaço a uma velocidade tremenda e há a possibilidade de colidirem com outro corpo massivo. Nesse sentido, o universo assemelha-se a uma mesa de bilhar gigante. Colisões no espaço podem ocorrer entre quaisquer corpos, seja uma estrela, um asteroide ou um planeta. E o resultado é sempre um evento espetacular com a emissão de energia e matéria. Mas o que acontece quando estrelas colidem? Quão raro é esse fenômeno? E uma colisão semelhante poderia ameaçar o nosso sistema solar? Vamos descobrir. A colisão de estrelas é um processo no qual 2 estrelas, sob a ação da gravidade, se fundem num único objeto maior. Segundo os cálculos dos astrônomos, tais eventos ocorrem com mais frequência em densos aglomerados globulares, aproximadamente uma vez a cada 10.000 anos. Recentemente, os astrônomos até mesmo conseguiram observar uma colisão semelhante. E uma série de tais eventos em um curto período pode levar ao nascimento de um buraco negro. Qualquer estrela pode colidir, viva, em cujo núcleo ainda ocorrem reações termonucleares, ou já morta, uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. A diferença nos tipos, massas e temperaturas das estrelas leva a resultados distintos. Por exemplo, as anãs brancas são os restos resfriados de estrelas pequenas. Se 2 anãs brancas orbitam próximas, elas emitem ondas gravitacionais, perdem energia e se aproximam em espiral.
Se a massa total delas, durante a fusão, exceder o chamado limite de Chandrasekhar, o limite superior de massa para uma anã branca, ocorrerá um colapso gravitacional. A densidade e a temperatura em seu interior aumentarão drasticamente, desencadeando uma reação em cadeia de queima de carbono. Isso levará a uma colossal explosão de supernova que em poucos segundos espalhará toda a matéria da estrela no espaço, deixando no centro uma estrela de nêutrons. Mas às vezes a fusão de duas anãs brancas pode gerar algo mais extraordinário. No ano de 2017, pesquisadores descobriram uma fonte de raios-x que parecia uma anã branca, mas brilhava com uma intensidade excessiva. Verificou-se que era o resultado de uma fusão. O objeto excede o limite de Chandrasekhar, mas é salvo do colapso por uma rotação muito rápida. No entanto, isso é apenas um adiamento temporário. Nos próximos 10.000 anos, ele de qualquer forma colapsará numa estrela de nêutrons, muito provavelmente gerando uma explosão de supernova. E quanto às estrelas de nêutrons? Elas também podem colidir. O cenário é semelhante. Duas estrelas de nêutrons giram uma em torno da outra, emitem ondas gravitacionais e se aproximam. A fusão delas resulta na formação de ou uma estrela de nêutrons mais massiva ou um buraco negro. Ao mesmo tempo, é criado um campo magnético trilhões de vezes mais poderoso que o da Terra. Acredita-se que são esses eventos que geram as curtas rajadas de raios gama e as chamadas quilonovas. Uma quilonova não é uma estrela, mas um grandioso evento astronômico durante o qual ocorre a síntese de elementos pesados, como ouro e platina. É uma verdadeira forja cósmica de átomos. Não se pode deixar de mencionar o hipotético objeto Thorne-Jitkov. Acredita-se que esta, uma das mais estranhas estrelas do universo, se forma quando uma estrela de nêutrons entra no interior de uma gigante vermelha. Resulta numa espécie de matriosca cósmica. A modelagem computacional mostrou que uma estrela de nêutrons do tamanho de uma cidade pode viver dentro de seu enorme hospedeiro, quase como um parasita cósmico. Encontrar tais objetos é muito difícil, porque, externamente, eles parecerão quase supergigantes vermelhas comuns. E quanto às colisões em nosso sistema solar? A probabilidade de que o nosso Sol colida com outra estrela é insignificante, cerca de uma chance em 10 elevado à 28ª potência de anos. Para efeito de comparação, a idade do universo é de apenas 10 elevado à 10ª potência de anos. No entanto, se uma colisão assim ocorrer relativamente perto, dentro de 100 anos-luz, isso aniquilará a vida na Terra. Felizmente, a tal distância de nós não há nenhuma aglomeração estelar densa, então podemos respirar um pouco mais tranquilos. As estrelas são objetos colossais. Elas nascem, explodem e colidem continuamente, criando material para novos planetas e proporcionando a oportunidade para o desenvolvimento da vida. E um dia, elas deram essa vida a nós também. Uma rede neural artificial é um modelo matemático construído à imagem e semelhança das redes neurais biológicas do nosso cérebro. Essa estrutura veio para a programação diretamente da biologia. Graças a ela, a máquina adquire a capacidade de analisar, memorizar e reproduzir informações. Já em meados do século XX, cientistas começaram a dar os primeiros passos em direção à inteligência artificial. E hoje, as redes neurais são amplamente aplicadas em toda parte, desde finanças e criação de medicamentos até reconhecimento facial, processamento de fotografias e a indústria de jogos. Nos últimos anos, os investigadores têm notado uma ligação incomum não só entre as redes neurais e o cérebro humano, mas também com a estrutura de todo o universo. O facto é que, nos últimos 2 anos, os métodos de aprendizagem profunda mudaram o mundo.
Habilidades que as pessoas consideravam únicas estão a ser dominadas, uma após a outra, por máquinas cada vez mais potentes. Mas há um enigma. Ninguém compreende completamente por que as redes neurais, organizadas em camadas, se saem tão bem nas suas tarefas. A resposta talvez resida não na matemática, mas na física. Imagine que uma rede neural precise determinar quem está representado numa imagem, Chewbacca ou C3PO. O número de imagens possíveis é astronomicamente grande. E, no entanto, redes neurais com milhões de parâmetros lidam facilmente com tais tarefas. Por quê? Possivelmente, a resposta é que o universo é governado por apenas um conjunto minúsculo de todas as funções matemáticas possíveis. As leis da física, se forem escritas matematicamente, possuem um conjunto de propriedades simples. São simétricas e hierárquicas. Isso significa que as redes neurais não precisam aproximar qualquer função imaginável, mas apenas um pequeno subconjunto delas, aquele que descreve o mundo real. O universo é hierárquico. Partículas elementares formam átomos, estes, por sua vez, moléculas, depois células, organismos, planetas, galáxias. Quando um fenômeno possui tal estrutura, a rede neural o analisa com grande eficácia. Isso explica não só por que as máquinas aprendem tão bem, mas também por que o cérebro humano é capaz de compreender o universo. Esse conhecimento abre caminho para um progresso inacreditável. Na astronomia, as redes neurais já estão revolucionando. Observatórios modernos coletam volumes gigantescos de dados que o ser humano simplesmente não consegue processar. E eis uma nova abordagem. Um algoritmo de aprendizado de máquina pode, ao estudar apenas uma galáxia simulada, prever a composição de todo o universo digital em que ela se encontra. Imagine como, ao estudar apenas um grão de areia, uma rede neural pode prever a massa de todo o deserto do Saara. Parece ficção científica, mas as máquinas já o fazem. No âmbito de um projeto, uma rede neural estudou quase 1 milhão de galáxias simuladas de 2.000 universos digitais diferentes. Então, quando lhe eram mostradas novas galáxias, que ela nunca tinha visto, ela conseguiu prever a densidade da matéria nos seus universos com uma precisão de até 10%. Isso surpreendeu os pesquisadores, pois as galáxias são objetos caóticos. Mas, de alguma forma, cada uma delas carrega em si informações sobre a estrutura geral do seu mundo. Isso significa que, no futuro, talvez não precisemos estudar milhões de galáxias. Bastará analisar em detalhes a nossa própria e algumas vizinhas para medir com alta precisão a composição de todo o universo. Isso pode dar a chave para desvendar outros mistérios, por exemplo, a massa dos neutrinos. É claro que, antes de aplicar esta técnica no mundo real, precisamos tornar as simulações ainda mais realistas. Mas o imenso universo nos coloca novos desafios a cada vez, e a inteligência artificial se torna nossa assistente indispensável na resolução deles. Um dia, ele poderá preencher os pontos cegos nas nossas observações e talvez algo mais. Quanto mais a humanidade se aprofunda no estudo do espaço, mais enigmas o universo nos revela. Ainda não há uma confirmação direta da existência de matéria escura e energia escura. Novas descobertas frequentemente não confirmam, mas refutam visões estabelecidas. Esta situação leva a comunidade científica a procurar novas hipóteses. E para isso, contamos com a ajuda dos telescópios espaciais. Todos conhecem o Hubble e o James Webb, mas hoje falaremos sobre o seu neto, o telescópio espacial Euclid e as suas descobertas fantásticas. Este aparelho da Agência Espacial Europeia foi lançado em 1º de julho de 2023 e 4 semanas depois alcançou a sua órbita de trabalho.
O objetivo da missão é compreender melhor a natureza da matéria escura e da energia escura, medindo com a mais alta precisão a aceleração da expansão do universo. Para isso, o Euclid já está a compilar o mapa tridimensional mais abrangente do cosmos. Em 7 de novembro de 2023, o telescópio apresentou as primeiras imagens completas, e elas são de tirar o fôlego. Numa das imagens, vê-se um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, a uma distância de 240 milhões de anos-luz. Na imagem, são visíveis mais de 1000 galáxias desse aglomerado e ainda dezenas de milhares de objetos mais distantes ao fundo. A alta precisão do telescópio permite estudar não apenas a matéria visível, mas também como as galáxias interagem com a matéria escura invisível. Uma potente câmera de 600 megapixels registra os mínimos detalhes, anteriormente inacessíveis aos astrônomos. Esta é apenas a primeira página de um grandioso atlas cósmico. O telescópio já registrou cerca de 14 milhões de galáxias distantes. Nas amplas imagens da Via Láctea, são visíveis até mesmo nuvens tênues de gás e poeira, que são chamadas de nuvens cirrus-galácticas pela sua semelhança com as terrestres. Ao longo de seus 6 anos de operação, Euclides cobrirá com suas observações mais de 1/3 da esfera celeste. Mas o objetivo principal não são apenas belas imagens, e sim desvendar o mistério da matéria escura e da energia escura. Imagine só, 85% da massa do universo é matéria escura e 70% da energia que impulsiona a expansão acelerada do universo é energia escura. E ninguém sabe o que é isso. A matéria escura é como um vizinho invisível, que ninguém nunca viu, mas todos sabem que ele existe porque ouvem constantemente a sua furadeira. Não a vemos, mas vemos a sua gravidade. É ela que mantém as estrelas nas galáxias e não as deixa dispersar-se. É uma espécie de cola invisível que mantém o cosmos unido. A energia escura é uma coisa ainda mais estranha. Se a matéria escura é o vizinho misterioso, então a energia escura é uma construtora maluca que está expandindo a sua casa e a cada dia que passa, cada vez mais depressa. É ela que impulsiona a expansão acelerada do universo. É uma força misteriosa que preenche todo o espaço, e quanto mais espaço existe, mais dessa força se manifesta. Ela é como um motor perpétuo que acelera o cosmos ao infinito. Como o Euclides vai estudar esses mistérios? Ele observará bilhões de galáxias. A luz delas, a caminho da Terra, passa perto de aglomerados de matéria escura. O campo gravitacional dessa matéria curva a trajetória da luz, e as galáxias nas imagens parecem distorcidas. Analisando a natureza dessas distorções, os astrônomos poderão mapear a distribuição da matéria escura na história do universo. A missão dificilmente responderá à pergunta sobre o que é a matéria escura, mas ela mostrará onde ela está e como se comporta. E não há dúvidas de que o Euclides fará uma enorme contribuição para nossa compreensão do lado sombrio do cosmos. Imagine-se no coração do universo antigo. O tempo não é medido em bilhões, mas em milhões de anos. No caos primordial, a matéria apenas começa a se agrupar nas primeiras formas desajeitadas. É uma era em que o próprio universo parecia estar apenas despertando. Nos primeiros instantes após o início, ela era um caldeirão gigantesco, onde partículas elementares quentes colidiam e gradualmente se resfriavam. Foi então que os primeiros átomos começaram a se formar, hidrogênio e hélio, o principal material de construção para as futuras estrelas. E é aqui que entra em cena a matéria escura, um superorganizador misterioso e invisível. Ela, de forma discreta, mas infalível, direcionava toda a matéria comum para os seus lugares, como um chefe de cozinha que sabe que,
a partir do caos de ingredientes, é possível preparar uma obra-prima. Passados meros 380 mil anos, o universo esfriou tanto que chegou a Era das Idades Sombrias. Ainda não havia luz, porque não havia estrelas. Havia apenas aglomerados invisíveis de gás e de matéria escura misteriosa. Apesar de tudo, essa substância não interage com a luz, mas sua gravidade age como um verdadeiro maestro. A matéria escura forma halos, enormes concentrações invisíveis, nos quais, como em armadilhas gravitacionais, o gás se precipita. Nestas armadilhas, o gás começa a arrefecer, a contrair-se e, por fim, a formar os primeiros aglomerados estelares, as protogaláxias. Quando o gás que convergiu para estes poços gravitacionais arrefecer, nele, como numa massa de pizza a arrefecer, as primeiras estrelas começaram a acender-se. No entanto, o processo não se limitava ao nascimento de estrelas isoladas. No universo primitivo, as protogaláxias colidiam e fundiam-se frequentemente. Este processo, denominado montagem hierárquica, significa que estruturas mais pequenas se unem, dando origem a outras cada vez maiores. É assim que, essencialmente, as galáxias crescem e se desenvolvem, fundindo-se constantemente umas com as outras. Em fases posteriores, diversos tipos de galáxias nascem a partir das protogaláxias. Se a formação de estrelas ocorrer num disco estável e em rotação, surgem as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea. E se ocorrerem grandes fusões, a dinâmica torna-se caótica, e nascem as galáxias elípticas, onde as estrelas estão distribuídas de forma quase uniforme. As primeiras estrelas eram verdadeiros monstros, centenas de vezes mais massivas do que o Sol. Eles brilhavam com uma luz azul deslumbrante e tinham uma vida muito curta, explodindo como supernovas. As suas explosões espalharam elementos pesados pelo espaço, criando as condições para o nascimento de novas estrelas e planetas com vidas mais longas. A morte explosiva das primeiras estrelas tornou-se o material de construção para mundos futuros, incluindo o nosso. A vida é literalmente pó de estrelas mortas. As galáxias não nasceram sozinhas. O cosmos é um supermercado gigantesco, onde as galáxias, como carrinhos de compras, disparam em velocidade máxima e colidem. Mas, ao contrário dos supermercados terrestres, as colisões cósmicas duram milhões de anos e resultam em fusão. A nossa Via Láctea não é exceção. No passado, ela absorveu várias galáxias menores e, no futuro, colidirá com Andrômeda. Daqui a alguns milhares de milhões de anos, elas irão fundir-se numa galáxia elíptica gigantesca. Mas ainda é cedo para entrar em pânico. Nem todas as galáxias são predadoras assim. Algumas vivem de forma relativamente tranquila, apenas experienciando, de tempos a tempos, surtos de formação estelar, períodos em que o nascimento de estrelas acelera drasticamente. Isso pode ser causado pela interação com vizinhos ou pela entrada em uma região rica em gás. Esses surtos transformam as galáxias em verdadeiras fábricas de produção de novos sóis, criando milhares de estrelas em pouco tempo. No coração de praticamente toda grande galáxia esconde-se um verdadeiro monstro cósmico, um buraco negro supermassivo, um objeto com uma massa de milhões ou até bilhões dos nossos sóis. Se esse gigante está ativo, ele expele fluxos colossais de energia que literalmente freiam o nascimento de novas estrelas. Mas se o buraco negro dorme, nuvens de gás se condensam tranquilamente, acendendo incontáveis novos astros. Simplificando, um buraco negro pode tanto sufocar sua galáxia quanto permitir que ela floresça e se desenvolva em paz. Nas últimas décadas, os astrônomos estão cada vez mais convencidos de que é justamente a atividade desses monstros centrais que desempenha um papel fundamental na gestão da vida estelar.
Às vezes, parece que um buraco negro simplesmente destrói o seu lar, mas isso não é bem assim. Vamos entender o que se passa nas entranhas de um núcleo galáctico ativo e como o buraco negro central, qual um contador rigoroso, gerencia o orçamento de todo um sistema estelar. Observatórios modernos, como os telescópios James Webb e Chandra, o europeu XMM Newton e as redes globais de radiotelescópios, nos permitem observar as mínimas mudanças no comportamento desses gigantes. Graças a isso, os pesquisadores podem criar modelos e testar suas teorias sobre como os buracos negros influenciam suas galáxias. Sua ação está relacionada com a termodinâmica, a ciência do calor e da energia. Quando o gás chega ao centro da galáxia, ele se aquece a temperaturas inacreditáveis, expande-se e se torna menos denso. Nesse estado, a nuvem de gás já não consegue se contrair e se transformar em um berço para novas estrelas. Um dos avanços recentes está relacionado ao estudo da galáxia massiva GS 11Q78, que se encontra a uma distância de mais de 11 bilhões de anos-luz de nós. Com o telescópio James Webb, astrônomos obtiveram pela primeira vez evidências diretas de que o buraco negro supermassivo em seu centro é tão ativo que expele jatos de gás quente a uma velocidade de até 1000 km por segundo. A essa velocidade, até mesmo o Superman seria pulverizado. Esses ventos poderosos expulsam da galáxia o gás frio, o principal material de construção para as estrelas. Nesta galáxia distante, a formação estelar parou numa fase muito inicial, apesar de sua massa colossal, mais de 160 bilhões de massas solares. O buraco negro em seu centro atuou como uma espécie de controlador, cortando o suprimento de matéria-prima para o crescimento futuro. A galáxia, essencialmente, perdeu seu estoque de materiais de construção como se tivessem tirado de um fã de Star Wars seu precioso conjunto de Lego. No entanto, isso nem sempre é ruim. Quando ocorre na galáxia um surto intenso de formação estelar, a energia das estrelas jovens e massivas e as subsequentes explosões de supernovas aquecem o gás circundante. Isso, por sua vez, suprime temporariamente o nascimento de novos astros. Esse mecanismo de autorregulação impede que a galáxia superaqueça e queime todo o seu potencial de uma só vez. Acontece que buracos negros supermassivos podem tanto suprimir quanto estimular o nascimento de estrelas, dependendo das condições. Um verdadeiro exemplo cósmico de como o poder pode ser cruel e construtivo. Uma das questões mais intrigantes e ainda não resolvidas da astronomia é o que chamamos de problema do halo escuro. Se calcularmos a massa de uma galáxia, baseando-nos apenas no brilho de suas estrelas, veremos que as estrelas nas periferias giram muito rapidamente. Sua velocidade não pode ser explicada apenas pela matéria visível. A solução para esse enigma reside na existência da matéria escura, uma substância invisível que não emite luz, mas possui uma massa e gravidade enormes. Observações mostram que a velocidade das estrelas quase não diminui à medida que se afastam do centro da galáxia, como deveria acontecer. Em vez disso, as curvas de rotação permanecem planas, o que indica uma enorme contribuição de massa invisível. Vários métodos, tais como a análise do desvio Doppler da luz das estrelas e da radioemissão do hidrogênio, permitem aos cientistas pesar a galáxia e compreender como a matéria escura está distribuída nela. Os modelos computacionais modernos com matéria escura fria descrevem com sucesso muitos fenômenos, mas também apresentam os seus próprios problemas. Por exemplo, o problema dos cúspides, a divergência entre as previsões da teoria e as observações reais nos centros das galáxias. As galáxias são criações espantosas do cosmos, nascidas do caos após o Big Bang. Neste drama, a matéria escura desempenha o papel de um maestro invisível,
e as estrelas são as notas cintilantes na sinfonia infinita do universo. Desde as primeiras protogaláxias nebulosas até as elegantes espirais e elipses modernas, este é um longo caminho de evolução cheio de colisões, fusões e poderosas explosões de formação estelar. A formação das galáxias é uma dança infinita de caos e ordem, onde cada nova etapa se assemelha a um cenário sombrio. Aqui, o vencedor não é aquele que age de acordo com um plano, mas aquele que sabe aproveitar a imprevisibilidade. Se pensarmos bem, na escala do universo, mesmo catástrofes como a colisão de galáxias se transformam em algo belo. Da destruição nasce o novo, e o caos se torna a base para a ordem. Talvez o cosmos tenha a sua própria filosofia. Se a vida não te permite crescer, busca novas oportunidades e constrói o teu império único de estrelas. Claro que, apesar de todos os avanços da astronomia moderna, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como exatamente é regulado o nascimento de estrelas nos centros ativos das galáxias? Por que a matéria escura não está distribuída como a teoria prevê? Talvez as respostas estejam além dos nossos conhecimentos atuais. E como nos melhores detetives, a verdade está algures por perto, escondida na escuridão da noite cósmica. Talvez, um dia, a humanidade aprenda a compreender todas as subtilezas da evolução cósmica. E não só poderemos observar a fusão de galáxias, mas também ajustá-las à nossa vontade. Até lá, resta-nos apenas observar, analisar dados e, com espanto, encarar o caos cósmico. Mas nada é eterno. Com o tempo, as galáxias, tal como tudo o que nos rodeia, envelhecem e mudam até se tornarem irreconhecíveis. Algumas delas perdem completamente o seu gás e as estrelas já não nascem nelas. Ficam parecidas com majestosas cidades abandonadas onde outrora fervilhava a vida, mas agora restam apenas ruínas fantasmagóricas da sua antiga glória. Ao contrário das cidades que se desmoronam em séculos, as galáxias morrem ao longo de dezenas de milhares de milhões de anos, e o seu brilho incrível desaparece para sempre. A história das galáxias é uma narrativa de como o caos se transforma em ordem e depois, novamente, em caos. É um ciclo quase infinito de nascimento, colisões, fusões e extinção. O universo jogando xadrez consigo mesmo, onde as partidas são milhares de milhões. E quem sabe, talvez, entre as incontáveis galáxias, neste exato momento, um mundo esteja se formando em algum lugar, onde seres inteligentes estão apenas começando a olhar para o céu noturno e a fazer as mesmas perguntas que nós. O cosmo é surpreendente e as galáxias, de uma beleza inacreditável, não têm fim nem limites. Vamos conhecer os nossos vizinhos mais próximos e analisar as suas características. É de grande interesse para a astronomia, pois muitos deles podem ser estudados em detalhe. Além disso, alguns deles influenciam visivelmente a nossa galáxia e eles próprios sofrem a sua influência. O nosso grupo local, assim como outros aglomerados vizinhos, faz parte de uma grandiosa união, o Superaglomerado Local de Galáxias. É um sistema gigantesco, com um diâmetro de cerca de 100 milhões de anos-luz e uma espessura de 30 milhões de anos-luz. O seu centro é um grande aglomerado de galáxias na constelação de Virgem, distante de nós 50 milhões de anos-luz. O próprio grupo local é composto por aproximadamente 500 objetos dos mais variados tamanhos. Comecemos nossa jornada cósmica com a galáxia que, neste exato momento, é a mais próxima da Via Láctea. É uma galáxia anã na constelação de Cão Maior. Ela dista apenas uns 25 mil anos-luz do Sistema Solar. Acredita-se que ela abriga cerca de 1 bilhão de estrelas, muitas das quais já se transformaram em gigantes vermelhas. Esta galáxia tem a forma elíptica e atrás dela se estende um rastro estelar completo.
Esta estrutura complexa é chamada de Anel do Unicórnio, uma cadeia filamentar de estrelas que envolve a Via Láctea por 3 vezes. Presumivelmente, são estrelas arrancadas pelas forças de maré da galáxia em Cão Maior no processo de sua absorção pela nossa galáxia. Entre os demais membros do grupo local, destacam-se por sua massa e luminosidade 2 famosos satélites da Via Láctea, a Grande e a Pequena Nuvem de Magalhães. São enormes nuvens de gás e estrelas que podem ser vistas a olho nu, mas apenas do hemisfério sul. Elas distam 160 e 200 mil anos-luz, respectivamente. Apesar da pequena distância, suas características só foram estudadas no século passado e elas ainda guardam seus segredos. A Grande Nuvem de Magalhães está localizada na constelação do Peixe Dourado e é a 3ª galáxia mais próxima de nós. A Pequena Nuvem de Magalhães situa-se na constelação do Tucano e ocupa o 5º lugar em proximidade. Como os nomes sugerem, a Grande Nuvem é 2 vezes maior que a Pequena. Seu raio é de 14 mil anos-luz, o que a torna a 4ª maior galáxia no grupo local. Possivelmente, essas galáxias são apenas transeuntes, um dia arrancadas do cativeiro gravitacional de Andrômeda. O fato de interagirem conosco é evidenciado por sua estrutura alterada e pelos fluxos de hidrogênio. Sua gravidade até mesmo influenciou a Via Láctea, deformando a parte externa de nosso disco. Essas são as complexas relações cósmicas. Na verdade, somos cercados por dezenas de galáxias anãs, e todas elas são, em maior ou menor grau, semelhantes. Por exemplo, as galáxias anãs de Draco, do Escultor, de Carina, de Fênix, a galáxia de Barnard e dezenas de outros mundos. Simplesmente não temos tempo para analisar todas elas, por isso, vamos em direção a objetos maiores e mais distantes. E a primeira a receber o bastão é a 3ª galáxia em tamanho e massa no grupo local, a Galáxia do Triângulo, ou M33. É a galáxia espiral sem barra mais próxima de nós, localizada na constelação homônima. Nela, esconde-se um buraco negro massivo X7, cuja massa é de aproximadamente 16 massas solares. Acredita-se que a Galáxia do Triângulo contenha cerca de 40 bilhões de estrelas, consideravelmente menos do que os outros 2 gigantes do nosso grupo. A Via Láctea, por exemplo, é o lar de 400 bilhões de estrelas, e a galáxia de Andrômeda contém 1 trilhão inteiro. A Galáxia do Triângulo está agora a mover-se em direção a Andrômeda. Essas 2 galáxias já interagiram no passado. A gravidade de Andrômeda puxou parte das estrelas da M33, e agora essa cauda estelar se estende de uma galáxia a outra. Algumas estrelas da Triângulo até se mudaram permanentemente para Andrômeda. A nossa amistosa companhia de galáxias, que se estende por 3 milhões de anos-luz, pertence também à própria galáxia de Andrômeda. Este é o gigante espiral barrado mais próximo de nós. Junto com seus satélites, ela domina o grupo local, estando a 2 milhões e meio de anos-luz de distância de nós. Ela, com razão, ocupa a posição dominante, já que é 1,5 vezes mais massiva que a nossa galáxia. Mas não vamos nos aprofundar nela, pois no canal já existe um vídeo separado inteiramente dedicado a este mundo. Continuamos nosso caminho. Diante de nós se estende a galáxia Centaurus A, ou NGC 5128. Esta é a galáxia lenticular mais próxima da Via Láctea, com um anel polar na constelação de Centauro. É uma das nossas vizinhas mais brilhantes e próximas, sendo a 5ª mais brilhante depois das nuvens de Magalhães, Andrômeda e do Triângulo. Esta radiogaláxia é a mais poderosa fonte de emissão de rádio. Se pudéssemos ver no espectro de rádio, veríamos 2 enormes jatos emanando do seu centro. A Centaurus A tem um diâmetro de 60 mil anos-luz. É característico dessas galáxias a ausência de braços,
e o seu aglomerado central brilhante é fortemente comprimido, lembrando uma lente. Ela é composta principalmente por estrelas antigas, por isso o seu tom é avermelhado. Eis a galáxia irregular de Wolf-Lundmark-Melotte, descoberta no ano de 1909 por Max Wolf. Ela está localizada na constelação de Cetus, na borda do grupo local, a uma distância de cerca de 3 milhões de anos-luz. Ela sofre a influência de maré de outro membro do grupo, a galáxia anã PGC 29114. Estamos a caminho da NGC 300. Esta é uma galáxia espiral de um grupo de galáxias na constelação do Escultor. É o aglomerado mais próximo de nós, localizado a uma distância de cerca de 6 milhões de anos-luz. Os astrônomos determinaram que esta galáxia é muito maior do que se pensava anteriormente. Descobriu-se que ela possui um vasto e tênue disco externo de estrelas antigas, que é mais do que o dobro do seu tamanho conhecido. Assim, o diâmetro da NGC 300 é de 47 mil anos-luz. O disco externo é muito fraco, embora alguns astrônomos acreditem que há 3 bilhões de anos as estrelas na periferia desta galáxia eram tão brilhantes quanto as da parte interna. Continuamos nossa jornada. À nossa frente está a NGC 55, uma galáxia do hemisfério sul, visível para nós quase de perfil. Ela está localizada na fronteira das constelações do Escultor e da Fênix, a uma distância de 6 milhões e meio de anos-luz. Nela, podemos discernir 4 aglomerações brilhantes. Estes são os seus maiores aglomerados globulares. O núcleo da galáxia é uma poderosa fonte de rádio. Ela pertence ao grupo de galáxias do Escultor e é uma das maiores nele. Apesar das enormes distâncias, a NGC 1569 foi capturada pela Objetiva. É uma galáxia anã irregular na constelação da Girafa. Embora seja fraca, os astrônomos a estudaram bem para compreender a história da formação estelar. A distância até ela é de 9 milhões de anos-luz. Já para alcançar a galáxia Maffei 2, vocês terão que envelhecer muitas vezes, pois ela está a uma distância de 12 milhões de anos-luz na constelação de Cassiopeia. A maior parte da sua radiação está na faixa infravermelha e ela emana da poeira cósmica, que está concentrada nos braços espirais e está ligada ao nascimento de estrelas. A apenas 3 milhões de anos-luz dela encontraremos a galáxia Circinus, que está na constelação. Surpresa, surpresa! Circinus. Forças poderosas se agitam ao redor desta galáxia. Gás quente e rosa foi ejetado do seu centro, mas a maior parte dele está concentrada em 2 anéis. O anel exterior, situado a uma distância de 700 anos-luz do centro, apresenta-se predominantemente vermelho. É inegável que ali acontecem gigantescas explosões de formação estelar. 404. Não se trata de uma falha na Matrix, mas sim do nome da nossa próxima galáxia. Temos à nossa frente, de facto, a NGC 404, na constelação de Andrômeda. Dada a sua proximidade da estrela brilhante Mirar, que dificulta as observações, esta galáxia é conhecida como o Fantasma de Mirar. A galáxia e a estrela estão a apenas 7 minutos de arco uma da outra, portanto, ao localizar a estrela no telescópio, você facilmente avistará o seu vizinho fantasma. A seguir, a NGC 2403, uma galáxia na constelação da Girafa que faz parte do grupo M81. A maioria das suas estrelas é antiga, com cerca de 12 bilhões de anos, tendo nascido num surto inicial de formação estelar. Mas também existem pequenos grupos de estrelas jovens, quentes e azuis. Na galáxia, são visíveis aglomerados abertos azuis, filamentos de poeira escuros e um núcleo relativamente pequeno no centro. Além dela, fazem parte deste grupo mais 40 galáxias anãs. Chegamos ao próximo objeto incrível, a galáxia espiral da Charuto, ou M82,
na constelação da Ursa Maior. Nela ocorre um processo intensíssimo de formação estelar e no centro esconde-se um buraco negro supermassivo com uma massa de 30 milhões de sóis. A galáxia da Charuto é 5 vezes mais brilhante que a nossa e aproximadamente 100 vezes mais brilhante que o centro da Via Láctea. É a galáxia mais próxima de nós com uma atividade tão intensa. É também uma das menores no catálogo. A sua particularidade é que ela está inclinada em relação a nós num ângulo de quase 80 graus, razão pela qual se assemelha a um charuto. A propósito, ela está se afastando de nós a uma velocidade de cerca de 200 km por segundo. Outra galáxia surpreendente é a PGC 45279. Esta galáxia espiral barrada é muito semelhante à nossa. No entanto, observações de raios-x revelam a presença de um núcleo ativo que provavelmente contém um buraco negro supermassivo muito ativo. A distância até ela é de quase 12 milhões de anos-luz. E estamos nos aproximando da NGC 2976, uma galáxia espiral na Ursa Maior a uma distância de 12 milhões de anos-luz. Ela é interessante para os astrônomos por sua estrutura interna incomum e caótica. Essencialmente, a galáxia está dividida em uma multitude de pequenos aglomerados conectados por filamentos de gás e poeira. A requintada galáxia NGC 1097 na constelação de Fornax. Seu buraco negro supermassivo está cercado em todas as direções por nuvens gigantes e bolhas de gás incandescente. Eles são compostos de matéria ejetada pelo buraco negro e são inflados pelo vento estelar e pelas explosões de supernovas. Estamos nos aproximando da NGC 4945. Acredita-se que esta galáxia esteja sendo dilacerada pelo campo gravitacional de uma vizinha mais massiva que se encontra atrás dela. Por causa disso, o seu núcleo degradou-se bastante e as forças de maré formaram um longo rastro estelar. E, finalmente, o objeto mais distante que vamos analisar hoje é a galáxia Caldwell 5, ou IC 342. É uma galáxia espiral na constelação da Girafa. Ela fica perto do plano da Via Láctea, onde a poeira dificulta muito as observações, por isso é difícil determinar a sua distância exata. Estimativas atuais indicam um intervalo entre 7 e 11 milhões de anos-luz. Galáxias como esta ajudam os astrônomos a compreender mais profundamente a estrutura da nossa própria, já que não podemos ver a Via Láctea de fora. Assim como a nossa, ela possui um disco azulado de estrelas jovens com regiões rosa brilhantes de formação estelar. A região central, por sua vez, é composta por estrelas mais antigas e vermelhas. É uma das maiores galáxias no seu grupo. É tudo! A nossa pequena jornada de exploração das galáxias mais interessantes na vizinhança chegou ao fim e nem sequer envelhecemos um pouquinho. O estudo desses objetos é muito valioso e esclarecedor para desvendar a estrutura e a evolução dos sistemas estelares mais comuns no universo.